Saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Esta é a lição de número 8, uma lição de humildade. E nós estamos fazendo as leituras diárias desta quinta-feira, dia 22 de maio de 2025, que está localizada em Lucas, capítulo 9, versículos 46 e 47, e Marcos, capítulo 9, versículo 34. Os textos nos falam sobre o perigo de cultivar o sentimento de proeminência. Vejamos os textos, meus irmãos. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou o menino, pô-lo junto a si. Mas eles calaram-se porque pelo caminho haviam disputado entre si qual era o maior. Olha só, o homem sempre teve estas acepções de grandeza. Este não é um problema dos nossos dias, acontecia até mesmo entre os discípulos de Jesus. Já pensou? E tratando desta questão, o Senhor Jesus aponta para eles, no primeiro texto, um menino, mostrando que um menino era a referência para eles de quem quiser ser o maior tinha que aprender com um menino. Não é? Quem quiser ser o maior tinha que aprender com a humildade de uma criança. E se você for ver, entre os discípulos havia mesmo esta questão que era tão séria que até mesmo a mãe de Tiago e de João foi solicitar a Jesus que no reino dele colocasse os filhos dela ao lado de Jesus, um à direita e um à esquerda, ou seja, na concepção daquela mãe, os filhos dela eram melhores que os outros discípulos de Jesus. Então, irmãos, isto nos remete a diversos pensamentos, não é? A diversos pensamentos, a diversas concepções sobre a postura de muitas pessoas hoje, na atualidade, não só no tempo de Jesus, não só no tempo da igreja primitiva, na história da igreja, porque o ser humano é assim. Ele é egoísta por natureza. Ele sempre quer estar em destaque. E o Senhor Jesus nos ensinou a lição de humildade, quando não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumindo a posição de servo, colocou-se em nosso lugar, veio, naquele momento da Santa Ceia,
com os discípulos, lavar os pés dos discípulos. O Senhor Jesus disse que ele não veio para servir, mas dar a sua vida em resgate. E há muitos nos nossos dias que querem ser servidos, querem ser exaltados, querem posição de destaque, querem posições de proeminência, querem os galardões deste mundo. Esqueceram-se que o mais importante é ouvir do Pai Celestial aquela mensagem, não é? Bem-estar, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, entra no gozo do teu Senhor. Tem gente que quer demonstrar, não é? Aos quatro cantos, o quanto que ele é espiritual, o quanto que ele é poderoso, o quanto que ele é revestido com o poder de Deus, o quanto que a agenda dele anda cheia, ou às vezes ele coloca nas redes sociais agendas abertas, para que ele tenha fama, proeminência sobre os demais. E aqui nós vemos os discípulos colocando qual deles era o maior, era a competição. Qual deles tinha mais estima do mestre? Qual deles era o mais requisitado? Qual deles trabalhava mais? Qual deles era mais famoso entre os discípulos? Não muda muito. O ser humano é assim desde sempre. Mas não é um comportamento que agrada ao nosso mestre. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos agradar o Senhor e Ele fará aquilo que deseja o nosso coração. Nós queremos tanto ser agradados, mas não queremos agradar o Senhor. Então é necessário agradar ao Senhor em primeiro lugar. E deixar que as outras coisas aconteçam. Permitir, dar lugar para que o Senhor possa se agradar de nós, porque enquanto nós estamos aqui lutando para agradar os outros, para agradar o mundo, para que o mundo se agrade de nós, nós estamos deixando de agradar o Senhor. E quando nós estamos competindo para agradar os outros, para que os outros se agradem de nós, estamos deixando de agradar o Senhor. E o Senhor está atento, conhecendo o que se passa no nosso coração. E as Escrituras nos diz, sabendo o Senhor o que se passava no coração dos seus discípulos naquele momento. É claro que estes homens, após, não é, a descida do Espírito Santo, eles passaram por um processo radical de transformação. Eles foram plenamente transformados e souberam, aprenderam com Jesus, né? E depois passaram por um processo maravilhoso de transformação e esse comportamento mudou plenamente, graças a Deus. Mas, infelizmente, eles ainda estavam numa fase de infantil da vida espiritual, não é? De egoísmo, um egocentrismo visível, que o Senhor
tenha misericórdia de nós e que possamos chegar a um processo de maturidade espiritual a ponto de não nos permitirmos a esses momentos de insegurança, de querer chamar a atenção a qualquer custo e se valer de subterfúgios para chamar a atenção dos outros. Amém?